Chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não posso resolver esse problema. Mas você fica dizendo, não, eu não vou incomodar Deus. Eu posso resolver do meu jeito. Eu não preciso depender de Deus para resolver esse problema. Eu posso resolver esse problema. Quando você viu, eu não vou incomodar Deus. E aí você não consegue sair. Você é uma pessoa de duplo ânimo. Manda ele embora, ou não manda ele embora. E se você querer ficar resolvendo e não dizer, Deus, vem cá, eu deixo que o Senhor resolva esse meu problema. Esse seu medo vai te prejudicar. Tem que buscar a Deus, mas ao mesmo tempo você não quer dar o braço a torcer. Esse é um dos grandes problemas. Também nesses versos que nós lemos aí em Tiago, nós temos aí no verso 15, que diz o seguinte: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo outro. Um outro grande problema com relação ao medo é o medo de reconhecer que Deus está no controle. A Bíblia está dizendo, nós vamos em tal cidade, vamos trabalhar, vamos fazer isso, fazer aquilo outro e depois nós voltamos. E Deus fala, meu amigo, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Em vez de você dizer isso, diga assim, se Deus quiser. Agora tem o medo de dizer se Deus quiser. Você se incomoda quando você escuta alguém dizer se Deus quiser? Tem gente que não gosta de ouvir se Deus quiser. A outra pergunta é, se você disser se Deus quiser, vai incomodar as pessoas? Tem gente que fala assim, não, se Deus quiser, foi sua capacidade. Outro fala, não, você estudou, você ia tarde da noite para a faculdade, você voltava, você trabalhava. Eu falo, não, mas quem te ajudou até aqui? Foi Deus ou foi você? Dizer se Deus quiser incomoda? Você acha que as pessoas vão se incomodar quando você diz se Deus quiser? Você tem medo de dizer. Ouvir alguém dizer se Deus quiser incomoda você? Tem muita gente que ela tem medo de ser taxado do quê? De religioso ou de pessoa ignorante. Tem gente que fala isso. Não sei aqui, mas no Brasil, você se expor ao ponto de dizer assim, não, tudo na minha vida depende da fé. Tudo na minha vida depende de Deus. Eu não consigo controlar as coisas. Eu consigo controlar aquilo que eu faço, mas quem tem o controle é Deus. E as pessoas não gostam de ouvir isso. Então você vai e fala assim, eu não quero ser chamado de religioso, eu não quero ser chamado de ignorante. Na verdade, os sábios, segundo o mundo, eles acham que eles sabem mais que Deus. Por isso eles falam, não, você não tem que falar se Deus quiser. E novamente temos o quê? O medo de declarar a nossa fé. Medo de confessar diante das pessoas que Deus tem controle na nossa vida. Nós perdemos muitas oportunidades de testemunhar e fazer com que o nome de Deus seja exaltado, por quê? Porque a gente não fala se Deus quiser. E o que é pior de tudo, a gente perde a oportunidade de ensinar quem? Ensinar nossos filhos. Os filhos da gente, eles precisam entender que Deus está no controle. Os filhos da gente, eles precisam entender que é Deus que... A gente tem que se esforçar, a gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que ter coragem, a gente tem que enfrentar o mar, a gente tem que enfrentar o inimigo, a gente tem que ouvir a voz de Deus e não temer. Deus chega para o povo de Israel e fala, marche, siga em frente, mas a gente tem que dizer aos nossos filhos que eu estou indo nessa direção, mas a vontade é de Deus. Perdemos a oportunidade de ensinar nossos filhos, parentes e amigos que podemos dar graças em tudo, porque Deus tem feito o quê? Ele tem cuidado de nós. Tudo dá graças. Dá graças na que está bom, dá graças no que está ruim também. Em tudo dá graças. Se Deus quiser. Esse era o segundo ponto dentro do medo de depender de alguém. Quando você fala assim, se Deus quiser, você está dizendo o seguinte, ó, não depende de mim. E as pessoas não gostam disso. Não, mas Deus quer. Isso que eles falam. Deus vai querer. Por que você vai meter Deus no meio dessa conversa? Em tudo, gente. É uma prova que você vai fazer, é um exame de carteira de motorista que você vai fazer, é dirigir aqui no mercado. Se você não entender que Deus está no controle, se você não disser assim, não, Senhor, eu estou saindo de casa, mas o Senhor que me guarda. Mas por que você não quer falar isso? Você não quer falar isso por quê? Porque você tem medo do que as outras pessoas vão dizer. Você tem medo de dizer assim, não, eu dependo de Deus.
Por quê? Porque aquele orgulho que te deram desde de pequenininho, fala assim, não, eu sou o cara. Eu fiz, eu consegui, eu conquistei. E Deus é alguma coisa que eu me preocupo no final de semana quando eu vou na igreja. Terceiro ponto, saber fazer o bem e não fazê-lo. Aí no verso 17, ele diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por que nós não fazemos o bem, quando você pode fazer o bem? Você tem medo de ter que fazer aquilo que Deus quer que você faça? Você tem medo de que se você fizer aquilo que Deus quer que você faça, você vai estar dando o braço a torcer? Você tem medo do que os outros vão falar? Essa é uma outra questão muito, muito forte. Ah, eu podia falar para aquela pessoa que Jesus ama ela. Não, mas eu tenho medo. Você podia fazer o bem, mas você não fez. Por quê? Porque você tem medo. Ou a pessoa vai dizer, eu não concordo. Ou a pessoa vai dizer, eu concordei. Ou as outras pessoas vão dizer, você não tinha que falar essas coisas. Mas se Jesus faz diferença para você, por que você está com medo? Porque você tem dúvida, e aí vem a outra parte. Você não faz o bem porque você acha que você não tem certeza daquilo que você está fazendo, lhe falta fé para você poder fazer o bem. Puxa, eu vou pegar e vou orar por essa pessoa. Porque a gente está aqui no meio da fila aqui não tem, né? Na fila do hospital, e a pessoa está com tanto problema, e eu falei para ela da minha fé, e a pessoa quer que faça uma oração, mas eu não posso fazer uma oração aqui no meio de todo mundo. Eu tenho que... Será que ela quer ir no banheiro comigo ou quer ir em algum outro lugar? Então você pode fazer o bem, você não faz por quê? Porque você tem medo. Não importa qual seja o seu porquê. O problema é que se você não faz aquilo que Deus espera que façamos, nós somos o quê? Nós somos covardes. Esse é um dos grandes problemas. Você sabe o que tem que fazer. Deus fala, marche. Deus chama Gideão e fala, Gideão, são 100 e poucos mil contra 32 mil. É muita gente. Manda a gente embora. E vai mandando a gente embora. E manda, fala assim, 32 mil. Quem for covarde vai embora. 22 mil vai embora. E aqueles que foram embora, eles não puderam participar do quê? Da vitória que Deus tinha para dar para eles. Então aquele que pode fazer o bem e não faz, ele é covarde. Agora, por que você tem medo? O medo ele vem da dúvida. E na dúvida não tem espaço para a fé. Como você pode fazer para que você possa vencer o medo? Você tem que ter fé. Se você tem pouca fé, você vai ter medo. Mas a Bíblia ela vai lá para a gente e fala várias passagens. Eu queria que vocês anotassem na Bíblia de vocês. Em várias passagens, Deus está dizendo para a gente, creia na Bíblia. Creia em Deus. E Deus está dizendo para a gente assim, não tema. Na Bíblia a gente encontra mais de 360 passagens que diz, onde Deus está chegando para o homem e fala, não tema, ser forte, ser corajoso, siga em frente, tenha fé. Mas se você não consegue ter fé de que Deus está contigo para te ajudar, você vai ter dúvida. E se você vai ter dúvida, você vai ter medo. E se você tem medo, você é covarde. E se você é covarde, a Bíblia ela diz lá, por exemplo, a primeira passagem, Isaías 41:10.